A paz do Senhor, amigas. Eu sou Cristina Carvalho, faço parte do grupo Café com Jesus e as Amigas e a nossa mentora é a Denise Nicola. Hoje nós vamos refletir sobre um tema profundamente desafiador e transformador. Vamos refletir sobre o propósito de nossas vidas e como podemos viver de acordo com o plano de Deus. O chamado de Deus para cada uma de nós é único, mas todos somos chamadas a viver de maneira que glorifique a Ele e cumpra seus propósitos na terra. Essa reflexão nos desafia a questionar se estamos vivendo de acordo com a vontade divina e o que podemos fazer para alinhar nossas vidas com o que Ele tem para nós. A nossa lição é a 32. Cumpra em mim o teu chamado, Senhor. Em Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Duas perguntas chaves. Qual sonho, projeto ou pessoa preciso entregar para Deus cumprir os planos dele e não os meus? Que áreas já entreguei e vi o agir de Deus? A nossa reflexão está em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começa a obra em nossas vidas e Ele também se compromete a completá-la. Isso nos ensina que o chamado de Deus não é algo que precisamos entender completamente de imediato, mas é algo que Ele nos revela ao longo do tempo. Cada passo dado em obediência é um passo mais perto de cumprirmos o chamado que Ele tem para nós. Por isso, ao orarmos, cumpra em mim o teu chamado, algumas vezes nós louvamos, tem alguns louvores com essa frase, cumpra em mim o teu chamado, Senhor. Estamos dizendo a Deus que estamos dispostos a colaborar com Ele, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós e que sua vontade é boa. Em Jeremias 29:11, Deus afirma: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de lhes dar esperança em um futuro. Deus já tem um plano traçado para a nossa vida. Nosso papel é confiar nele, é buscar sua direção e estar dispostos a seguir o caminho que ele tem para nós, mesmo que não possamos ver toda a estrada à frente. O chamado de Deus não é algo que pode ser cumprido em nossas próprias forças. Em Coríntios 12:9. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim, quando nos sentimos incapazes de cumprir o que Deus nos chama a fazer, é justamente aí que sua graça e poder se manifestam de maneira mais clara. Primeiro tópico, o chamado de Deus é pessoal e único. Quando Deus chama, Ele não faz isso de maneira genérica, mas Ele tem um plano específico para cada um. Veja o exemplo de Moisés, que recebeu um chamado extraordinário no deserto quando estava cuidando das ovelhas de seu sogro. Deus o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés inicialmente se sentiu inadequado para essa missão, mas Deus lhe garantiu que ele estaria com ele. Em Êxodo 3, do 10 ao 12. Da mesma forma, nós também temos um chamado único e muitas vezes não nos sentimos preparados ou capacitados para cumpri-lo. No entanto, assim como com Moisés, Deus nos chama, não por nossa força ou capacidade, mas porque Ele tem um propósito em nós e Ele é quem nos capacita. Item 2. Responder ao chamado de Deus exige confiança e obediência. Quando Deus chama, Ele espera a nossa resposta. Abraão foi um exemplo perfeito de obediência. Ele deixou tudo o que conhecia, sua terra e sua família, para seguir a direção de Deus, sem saber onde estava indo.
em Gênesis 12, do 1 ao 4. Muitas vezes, o chamado de Deus para nossas vidas exige um passo de fé, de obedecer, mesmo sem ter todas as respostas ou garantias. No entanto, Ele é fiel e sempre nos guia. Em nossa vida, podemos sentir medo e insegurança diante do nosso passo, do novo passo que Deus nos chama a dar. Mas a verdadeira resposta ao chamado de Deus é a obediência. Mesmo sem entender completamente o plano, quando dizemos, cumpra em mim o teu chamado, estamos entregando o controle a Deus e confiando que Ele sabe o que está fazendo. Item 3. Deus capacita aqueles que chama. Muitas vezes sentimos-nos desqualificados ou inadequados para cumprir o chamado de Deus. No entanto, Deus não nos chama por nossa própria força, mas Ele nos capacita ao longo da jornada. Como disse em 2 Coríntios 12, 9, a graça de Deus é suficiente e seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus usa nossas fraquezas para mostrar sua força. O próprio apóstolo Paulo, que foi um grande exemplo de fé, reconheceu que não podia cumprir o chamado de Deus em suas próprias forças, mas confiava plenamente na graça de Deus. Item 4. A busca contínua pela vontade de Deus. Deus revela o seu chamado ao longo da vida, e nossa jornada é um processo contínuo de obediência e transformação. Em Romanos 12, 2, Paulo nos ensina a não nos conformarmos com o padrão desse mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O chamado de Deus não é algo fixo ou estagnado. Ele vai revelando mais de seu plano à medida que avançamos na fé. 4 itens de uma aplicação prática. Primeiro, aceite o chamado de Deus com confiança. Ao orar, cumpra em mim o teu chamado, você está aceitando o plano de Deus para a sua vida. Isso não significa que você tem todas as respostas, mas significa confiar que Ele está no controle e que sua vontade é boa e perfeita. Item 2. Busque a direção de Deus constantemente. O chamado de Deus se revela ao longo da vida. Busque discernimento por meio da oração, leitura da palavra e do aconselhamento de irmãos e irmãs em Cristo. Deus está sempre falando conosco, nos guiando em cada passo. Item 3. Tenha coragem para obedecer. Responder ao chamado de Deus pode exigir passos difíceis, mas lembre-se de que Ele nunca nos chama para algo sem nos dar os meios para realizar. Tenha coragem para obedecer e dar o próximo passo, mesmo quando parecer desafiador. Item 4. Confie na capacidade divina. Deus não espera que você cumpra seu chamado com suas próprias forças. Ele te capacita através de sua graça. Confie nele para dar o que você precisa a cada momento, seja coragem, sabedoria ou forças para continuar. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos por tudo, Pai, pela nossa vida, pela saúde, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado cada dia mais sabedoria da Tua palavra, o Senhor tem nos ensinado. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Hoje nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, Pai, disposto a ouvir a Tua voz. Sabemos que Tu tens um propósito para cada vida, para a minha vida, para a vida de cada irmã, um chamado único e especial. E muitas vezes, Pai, nós nos sentimos perdidos, confusos, sem saber qual é a direção. Mas, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a orar mais por Teus propósitos, a buscar, a dar o passo de coragem, de fé, para seguir aquilo que o Senhor está nos pedindo, mesmo sem entender ou sem ter todas as respostas. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver claramente o caminho que o Senhor preparaste, o chamado do Senhor para nossas vidas. Nos dê discernimento para ouvir a Tua voz e não nos distrairmos com as vozes deste mundo.
Senhor, nos guia em cada passo, para que nós possamos compreender o que desejas de nós e como nós podemos viver de acordo com o Teu plano perfeito. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos completamente os Teus planos. Senhor, nos ajuda a ter fé em Tuas promessas e a certeza de que Tu sempre nos mostrarás o caminho. Às vezes, no meio do caminho, o Senhor nos mostrará, não nos mostrará com antecedência, mas o Senhor não nos abandonará. Conforme nós formos andando em obediência, Pai, Te buscando, eu creio que o Senhor vai nos revelando a cada dia. Nos ensina a ser paciente e esperar em Ti, pois sabemos que o Teu tempo é perfeito e muitas vezes diferente do nosso, mas o do Senhor é perfeito. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito também venha nos guiar, nos trazendo clareza ao nosso coração, nos trazendo paz, fortalecendo a nossa mente e renovando nossas forças, para que nós possamos seguir com coragem e obediência ao Teu chamado, independentemente das dificuldades, dos desafios, que nós tenhamos um coração sensível, Pai, à Tua voz e uma disposição constante em cumprir a Tua vontade. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.